todos os presentes. Hoje foi um dia de que houve algumas coincidências. Falha interna de comunicação fez com que duas frentes parlamentares fossem instaladas ao mesmo tempo e também no plenário a audiência pública que avançou o horário. Não fosse isso, certamente nós teríamos a presença aqui de muitos parlamentares. A ideia é chamar a atenção do Estado, deputada Luciane, deputado Sopelsa, para as realidades distintas entre regiões e entre municípios. Se fala, principalmente fora do nosso Estado, Santa Catarina é uma ilha de prosperidade. E não é bem assim. Nós que andamos por todos os municípios, por todas as regiões, nós encontramos abismos. E este é o objetivo da frente. E nós buscamos informações aqui no IBGE, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e compilamos essas informações em algumas planilhas, demonstrando a realidade. Não buscamos mostrar os mais ricos, mas sim aqueles que mais precisam da intervenção do Estado. E me parece que é aqui, na Assembleia, que a gente deve levantar os problemas do nosso Estado. Até porque nós representamos aqui 100% dos eleitores de Santa Catarina, ainda que aqui estejam os 40 deputados mais votados, segundo as regras atuais, mas aqueles que não estão aqui, nós os representamos, porque foi através das legendas em cada partido que nós chegamos aqui. Então, aqui nós representamos toda a sociedade catarinense. E se nós não fizermos isso, a impressão é que há um comodismo generalizado, um faz de conta, e que aqueles que estão nessa situação, eu diria que muito aquém daquilo que deveriam estar, não têm força por si próprios para convencer, seja o governador de Estado, seja os secretários de Estado, seja também, e fora de Santa Catarina, talvez se busca apenas a média, PIB do Estado, e se divide o PIB do Estado pela quantidade dos seus habitantes. E isso não é verdadeiro, porque muitos estão realmente numa situação, eu diria que, se compararmos, e aqui não tenho a finalidade de comparar, mas nós temos primeiro mundo em Santa Catarina e temos também terceiro mundo. Nós somos o melhor estado disparado do Brasil, mas também temos aqui em nosso estado regiões e municípios, se fôssemos comparar, não é esse o nosso intuito, nós queremos olhar Santa Catarina, as nossas realidades, mas verdade é de que essas diferenças elas precisam ser combatidas. O Estado também tem que fazer justiça com aqueles que, por uma questão cultural, por não terem tido acesso à educação, ou o Estado não foi tão incisivo em essas regiões. Claro que aí sim, a gente fez algumas leituras das coincidências que há nesses municípios e nessas regiões. Coincidência é que poucos anos de sala de aula, evasão escolar, analfabetismo, renda, alguns municípios,
que metade das pessoas ganham menos de um salário mínimo. Um município que 96% das pessoas ganham menos de um salário mínimo, tá? Outros com mais de 50%. Então, estamos aqui levantando, tá? É um problema. É ruim falar? Muito pior se a gente não reconhecer que eles existem e não fazermos nada, tá? Por eles, porque essas pessoas menos assistidas é mais difícil de encontrar quem os defenda. E aí, então, nós temos aqui 2 deputados, já que para que a gente protocolasse o requerimento, há necessidade de 4. E agora nós vamos fazer a adesão, então, dos demais deputados que queiram fazê-lo, né? Para que a gente faça, então, num outro momento, a instalação e tenhamos um calendário. Eu vou bem rapidamente, depois eu vou passar para o deputado Sopelso e para a deputada Luciane, essas planilhas, onde nós temos o IDH por município, os melhores IDHs e os piores IDHs, os 10, mas aí tem a posição de cada um. Nós temos aqui o PIB per capita, nós temos o percentual de pobres em cada um. Pobres que eu me refiro é aqueles que ganham menos de um salário mínimo. População de Santa Catarina, você divide pelo número de pessoas que ganham menos de um salário mínimo, vai dar uma renda per capita anual de R$ 37.000. Cerca de 10% da nossa população são considerados pobres. O IDH, a média do IDH, Bolsa Família, nós recebemos aqui 122.000 pessoas, e claro que se nós multiplicarmos essas pessoas pelo número de membros da família, nós vamos chegar aqui, a média é de 5, nós vamos chegar a 600.000 pessoas, tá, que vivem exclusivamente da Bolsa Família. Então, é um dado assim alarmante. Aí temos as outras planilhas. Aqui nós dividimos por região. Obviamente que, aliás, esses aqui são os 10 municípios menos pobres, né? Em termos percentuais. Pomerode é o município que tem o menor número de pobreza, considerado menos do que um salário mínimo, apenas 1,2%. E aí, claro, depois de Pomerode vem os 10. E aqui os 10 municípios considerados os mais, aquele que tem o maior número percentual, não o município propriamente dito mais pobre, mas que tem percentualmente o maior número de pobres. Entre Rios, Timbó Grande, Ipuaçu, Anita Garibaldi, Camon, Abelardo Luz. E aí, claro, nós temos as características. Por que Entre Rios? Por que Abelardo Luz? Né? Nós temos essas informações. Urupema, Monte Castelo, vocês vejam que aqui está oeste de Santa Catarina, Planalto Serrano, né? E alguma coisa do Planalto Norte. Nenhuma outra região do Estado está, né, eu diria que não tem nenhum município nesta situação em outras regiões de Santa Catarina. Aqui mostra também de que a violência nesses municípios, né, a própria criminalidade dos mais pobres aos mais ricos, há, sim, um aumento da violência.
né? E aí também há que ter um olhar do Estado. Tudo isso são números oficiais, não tem nenhum número aqui que nós está aí por acaso, não. Tá? Aqui agora sim por região. Tá? Aqui a MAI, por exemplo, tem muitos municípios, e eu até me surpreendi com a MAI, já que é uma região muito produtiva, mas os números, né, de cada um dos municípios, excluindo Xaxim e Xanxerê, todos os outros, veja o percentual, tá, de pessoas, tá, que ganham abaixo de um salário mínimo. Tá? Entre Rios é o pior, mas daí nós vamos buscar lá em cima, Abelardo Luz, Bom Jesus, Ipuaçu, 67%, Lajeado Grande, né? Aqui, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, e assim vai. Né? Tem 2 muito bem posicionados, mas os demais, infelizmente, e se nós não chamarmos a atenção do Estado, essa distância, infelizmente, ela vai aumentar. Quer dizer, há uma concentração. Tem alguns que ganham muito e a grande maioria, tá, que ganha muito pouco. Então, a gente tem que ter um trabalho aqui para distribuir melhor isso através, o Sopelso, que foi secretário de Agricultura, a própria Secretaria de Agricultura, com as cooperativas, quem sabe, né, de fazer um programa para fazer chegar nesses municípios, tá, o apoio mais incisivo, né, do Estado, e aí, claro, depois, ali, ao final, eu faço uma conclusão. Aqui, nesta região da Amarp, tem alguns municípios, numa mesma região, parecido com o Xanxerê e Xaxim, e outros municípios que uma tragédia. Né? Por exemplo, aqui, Calmon, 55%, Lebon Regis, 27%, Macieira, dá mais ou menos, Matos Costa, 18%, Rio das Antas, 23%, Timbó Grande, 67% das pessoas. Aqui é o percentual de pessoas que ganham menos de... a gente está assim, direcionando para aqueles, assim, situação de vermelho mesmo. Né? E aí, dentro da Amarp, alguns municípios mais... influenciados por videira, que tem uma agroindústria mais forte, então, em melhor situação, apenas Fraiburgo e Tangará, né, os pior situados nesta região. A gente tem isso em todas as regiões de Santa Catarina, esse levantamento, e depois nós compilamos numa mesma lâmina. Então, um resumo de todas as regionais, daí com a sua média. Olha aqui, ó, qual é a pior em Santa Catarina? Curitibanos. A segunda, Lages. Terceira, Xanxerê. Quarta, Canoinhas. Quinta, Araranguá. Sexta, Campos Novos. Em Campos Novos, por exemplo, nós temos Campos Novos, com uma realidade, né? E todos os outros municípios, Campos Novos é 5, alguma coisa de pessoas que recebem menos de um salário mínimo. Mas, por outro lado, todos os outros municípios têm um número, né, diria que bem complicado, e ainda com Campos Novos tendo uma renda boa, ainda assim, né, está nessa posição. Depois, São Lourenço do Oeste, Amarp, a Merius, e vem assim, a melhor de Santa Catarina é Blumenau, né? A segunda melhor, é isso, eu penso, bem. Jaraguá?
Não, aqui, ó. Blumenau. Não, aqui, ó. Eu tô mais focado nesse número, né? Blumenau é a região que tem menos pessoas, né, nessa faixa de renda. Concórdia é a segunda melhor, Rio do Sul é a terceira melhor, Jaraguá é a quarta melhor. Depois Joaçaba, tá? Nós temos na ordem decrescente, começando, né, ali é percentual de pessoas, tá? Não números absolutos, percentual. Acho que isso a gente deve considerar o percentual. E quais são as características dessas regiões? Características de cidade ou região, né? Pouco desenvolvido. Maior percentual de pessoas com remuneração até um salário mínimo, maior percentual de pessoas com baixa escolaridade, evasão, analfabetismo, o próprio IDEB muito baixo, mão de obra pouquíssimo qualificada, baixa oferta de emprego, né, nas cidades, e aí associa a mão de obra também pouco qualificada, então são subempregos, são empregos sazonais, enfim, são empregos informais, né? Aí a gente vai desdobrando para ver a questão de emprego, de carteira assinada. No interior, quer dizer, há assim uma produtividade muito baixa na terra. Nós não alcançamos aqui nesses municípios e regiões, né, nem próximo da produtividade. Aqui não tem a agroindústria pouco desenvolvida, você não tem o suíno, não tem a ave, não tem o leite. Enfim, acho que tem que se introduzir outras alternativas para você conquistar, para você produzir renda, né? E, com isso, claro que elevar, né, a condição desses municípios e região. Aí, obviamente, que tudo isso, alimentação precária, tudo está relacionado, tá? Mortalidade infantil, aí, quer dizer, também tem periferias, prostituição, criminalidade. A gente ainda encontrou algumas outras situações que aqui você vai, né, enfim, fazer a leitura de cada um desses municípios. Aqui está aberto isso aqui está aberto, mas o que a gente está propondo como propostas? Incrementar projetos e políticas públicas nas áreas de desenvolvimento social, educação, saúde, agricultura, infraestrutura, geração de emprego e renda, que envolve fazenda, envolve desenvolvimento econômico. E a gente pode, inclusive, aqui buscar também, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília, também apresentar essa situação, porque lá não se imagina que a gente tenha realidades assim tão distintas, tá? Essa é a apresentação. A gente vai fazer chegar, então, para cada deputado. Eu gostaria, rapidamente, aqui, que o deputado Sopelsa, deputada Luciane. Bem, primeiro eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Eu me lembro que, ainda no governo do Colombo, iniciou um debate, agora não me recordo o nome do secretário que levantou essa bandeira das desigualdades regionais, né? Eu acho que é um desafio muito grande. Assim, é monstruoso pensar, porque tem uma história, na verdade, no Estado, de constituição dos municípios. E essa história de constituição, ela passa pelo acesso desde a energia elétrica, né? Desde a produção ainda. Você pega, por exemplo, nessa região aí de Caçador, né? Eu lembro de alguns empresários falando da infraestrutura necessária para
termos mais indústrias, mais processos que agregam renda ao produto. Nós temos a exploração da madeira, né? Pegando um exemplo aqui de uma região, né? E, junto com isso, as políticas sociais não se conversam. Então, eu ficava aqui pensando por onde começar, né? Porque são tantos municípios e tanto a fazer, que depende tanto do desenvolvimento econômico, do aporte de recursos. E eu quero só trazer um dado aqui, depois eu vou lhe presentear com um livro, deputado Cobalcini, que o nosso assessor da bancada fez doutorado em economia, e ele discutiu a questão do desenvolvimento regional a partir das ADRs. E o que ele comprova no estudo dele? Que as ADRs tinham esse objetivo inicial, de desenvolver as regiões. Mas depois, por uma série de políticas de Estado, os recursos públicos continuaram indo para as regiões já desenvolvidas. Então, pega São Bento do Sul, Jaraguá, continuou rico, mesmo com as ADRs. E os pobres continuaram pobres com as ADRs, né? Não estou aqui fazendo nenhuma alusão ao governo, não é essa a questão. Estou dizendo que nós não conseguimos avançar nesse debate, né? Então, eu acho que a gente precisa se debruçar muito sobre pesquisas e estudos. Eu acho que temos lugares no mundo que conseguiram resolver essas situações. Então, eu acho que uma tarefa que a assessoria tem é pesquisar onde deu certo o que foi feito, né? E eu quero trazer um elemento aqui. Nós temos que colocar na pauta economia solidária. Temos que colocar. Porque ela gera trabalho e renda, e para muitas regiões nós não vamos conseguir levar indústrias, empresas, empregos. Mas a gente pode organizar as pessoas que lá estão. Inclusive para gerar uma cadeia produtiva, né? Estou levantando uma possibilidade. Mas me inquieta muito, e hoje de manhã a gente discutia isso com o secretário, que a relação ela é umbilical, aonde não tem escolaridade da população, o IDH é baixo e a pobreza é maior. É meio que muito ligado isso, o nível de escolaridade da população, acesso à educação, do ponto de vista do desenvolvimento humano das pessoas e perspectiva de renda maior, né? Então, como que a gente faz com que aquele sujeito que vem de uma família que chegam no 9º ano e desiste da escola, tá? Que já é normal isso, você faz com que esse sujeito volte a estudar, para ter uma profissão e uma renda maior. Final do ano, eu fui numa formatura no município, extremamente pobre, não vou citar aqui. E eu quero dizer para vocês o que me marcou na formatura. Alunos de ensino médio. De uma turma de ensino médio, eu acho que tinha uns 4 ou 5 pais e mães já. Meninas e meninos. Eu acho que não tinham mais que 17 anos. Ele com o menino no colo, o menino se formando com o bebezinho no colo, ou a menina grávida ou com o bebê no colo. Então, assim, as coisas são muito difíceis. Aqui a gente não enxerga as pessoas. Quando você vai para essas regiões aqui, você vê concretamente qual é a expectativa de futuro que esses jovens têm. Nenhum. Não precisa estudar. Eu vou casar, vou ter família e vou ganhar um salário mínimo, quando tiver, ou meio salário mínimo, né, como está aqui, e vamos tocar a vida. Então, eu acho, deputado Cobalcini, que aqui tem muito trabalho a fazer. Se Vossa Excelência pegar só essa aqui e a da infraestrutura, vai ter muito trabalho, porque mexe com tudo. E vai mexer com investimentos pesados e a necessidade de a gente fazer interlocução com instituições de ensino, com o setor empresarial, com o governo para colocar a energia elétrica, para colocar... Agora nós vamos discutir os benefícios fiscais. Agora nós temos uma coisa na mão aqui. Quer dizer, pode ser um critério o desenvolvimento territorial? Pode ser. Né? Nós podemos discutir que
que os setores possam ter incentivos fiscais para desenvolver regiões não desenvolvidas. Quem sabe seja uma saída, né? Mas eu estou me colocando à disposição para ajudar, porque eu sempre fiz o debate da educação, mas eu não entendo que a educação resolva tudo sozinha. Ela não resolve tudo sozinha. Se a gente não dialogar com outras políticas públicas, a gente não avança. Então, parabéns e estamos aí para ajudar. Bem, deputada Luciane, aliás, já há bastante tempo que a gente vem falando sobre isso. E agora, como é início de mandato, dá tempo até o final desse mandato, os 3 que estão aqui e outros que também tem que ter uma cor diferente. Tem que ter uma sensibilidade para isso. Alguns não vão querer se incomodar, tá, com isso. O que eu tenho a ver com isso? Mas a gente tem muito a ver com isso. Então, nós 3 e outros deputados que farão adesão a esta comissão, me parece que realmente há muito o que fazer. Né, deputado Sopelsa? Acho que daqui, né? Dá para falar aqui, né? Bem, primeiro, parabéns ao deputado Cobalcini. Aliás, o deputado Cobalcini, esses dias, fez deputada Luciane. Também quero cumprimentar a Luciane. Luciane, você que vem da área da educação, né? Você tem o conhecimento da importância que tem o ensino, da importância que tem a educação na questão de você valorizar e preparar as pessoas para poder ter uma atividade melhor, né? Então, e o Cobalcini, esses dias, instalou aqui a Frente Parlamentar de Infraestrutura, né? É isso, né? Infraestrutura, né? E aí, na fala do Cobalcini, olhando isso, e a fala da Luciane agora, eu vou confessar uma conversa que eu tive, deputada Luciane, quando o Luiz Henrique decidiu fazer os 54 municípios um acesso de asfalto. E vou falar aqui de quando ele decidiu de fazer o acesso no Paial. Nós íamos de Jaborá a Paial. E ele tinha decidido naquele dia que ele ia lá anunciar que ele ia fazer o asfalto. E tinha um grupo que queria o asfalto vindo por Itá para Concórdia, e tinha um grupo que defendia que o asfalto devia sair de Paial para Chapecó. De Paial para Chapecó tinha uma ponte, mas que não era um valor muito alto, e de Paial para Concórdia não teria ponte, mas era mais longe. E o que disse o Luiz Henrique? Eu disse para ele me pediu, por onde que você quer que saia o asfalto? Eu disse para ele, se eu pensar no desenvolvimento de Paial, é melhor que vá para Chapecó. Concórdia vai perder. Mas eu disse para ele, é uma obra muito cara, governador, mas é o município mais pobre da nossa região. E ele me disse o seguinte, se nós não fizer o asfalto, vai continuar pobre. Só com o asfalto que nós vamos fazer Paial se desenvolver. O asfalto é um item para o município se desenvolver. Passado algum tempo, quando nasceu as regionais, eram 21 secretaria regional. Era uma cada micro-região. Os deputados aqui, vou citar o Erneus de Nadal, eu quero uma para Palmitos. O deputado Onofre Agostini, eu quero uma para Curitibanos. Aí o Luiz Henrique se empolgou lá em Ceará. Eu estou aqui no Museu do Fritz Palma, isso aqui no inverno é frio, não tem sol, não tem estrada, eu vou fazer o acesso asfaltado aqui e vou criar uma regional em Ceará. Qual é que era o argumento dele, nas primeiras 21? O governo ficar perto das pessoas. As pessoas ter voz, né? Ter voz dentro do poder
executivo. Como a coisa com o tempo foi perdendo a sua finalidade, as secretarias regionais acabaram que o próprio criador das secretarias regionais, Luiz Henrique, que hoje já partiu, mas nós que demos o primeiro apoio, e, aliás, foi apoio dos 40 deputados, não foi só do PMDB, mas quem criou as secretarias foi o PMDB. Nem nós tivemos mais coragem, ou temos mais coragem, de defender que as secretarias permanecessem. Por quê? Porque elas foram perdendo a sua finalidade. O governo, no primeiro momento, entregava um distribuidor de adubo para o município, e o Luiz Henrique me dizia, e cadê o secretário regional? Por que o secretário regional não sabe que foi entregue um distribuidor de dejetos suínos lá? O secretário regional tem que estar junto. Os secretários regionais, com o tempo, foram passando como que fossem secretários de segundo escalão, né? E nós perdemos a oportunidade de fazer esse trabalho, viu, Cobachini, deputado, que você está fazendo hoje, de nós desenvolver as regiões mais pobres. Por exemplo, Concórdia aparece com 7% de população pobre. Mas a nossa média, ela é apenas um pouquinho acima de um salário mínimo. Você levantou aí que o maior índice que você está pegando de quem ganha menos que um salário mínimo. E se nós formos olhar, quem ganha 2 também é pobre. Também é pobre. Aí eu vou dizer aonde que eu quero chegar. Junto com tudo isso, Luciane, eu fui lá na Ponte Serrada, deputado Cobachini, há 4 anos, 5 anos atrás. O prefeito um dia me procurou para ajudar a filha dele a fazer um FIES. Eu disse para ele, como é que eu vou poder te ajudar? Eu fui conversar com quem sabia e tal, e daqui a um pouco a filha dele, mesmo sem a minha interferência, ia conseguir um FIES. E há 5 anos eu fui lá, Fernando, na época da eleição, e a filha do prefeito veio falar comigo, o senhor é o meu segundo pai. Mas por que você tem o segundo pai? Porque hoje eu tenho uma alegria dupla. Eu recebi o meu primeiro salário de médica. E eu só consegui isso porque o senhor aquela vez me ajudou. E aí eu perguntei, quanto tu está pagando? Quanto foi o teu salário? Sou médica do município de Passos Maia. Quanto foi o teu salário? R$16.000. Quanto foi a tua prestação do FIES? 1.600. Entendeu? Então, se nós não fizermos essas ações de permitir que os mais pobres possam se tecnificar, nós não vamos resolver o problema da desigualdade. Não está aí? Aonde tem os maiores índices de pobreza, a agricultura não tem preparo nenhum. Não consegue fazer produzir. Enquanto que um produtor tecnificado, em cima de uma propriedade de 5, 6 hectares, consegue produzir toneladas de alimento, tem produtor que não tem essa tecnologia, está lá mais ou menos abandonado, e não consegue fazer a propriedade dele render para ele ganhar um salário mínimo. E aí eu vou finalizar. O que está acontecendo hoje na agricultura? Eu falava para a deputada Luciana esses dias, quando nós estávamos lá em Faxinados Guedes, na premiação do movimento econômico e no aniversário do município. O que diz hoje o agricultor que está lá no campo? Eu estou aqui até formar o meu filho. Depois eu vou embora. Pode fechar as portas aqui, que eu não quero mais saber desse negócio. O outro diz o seguinte, eu tenho mais 2 anos para me aposentar. Eu vou ficar aqui mais 2 anos, depois eu estou indo embora. Por quê? Porque a atividade dele lá no campo não está mais dando para ele se sustentar, não está mais dando para ele sustentar a família. E ele não está conseguindo por quê? Porque ele ficou um produtor, eu não vou dizer ultrapassado, mas ele ficou um produtor que não conseguiu mais investir para fazer a propriedade dele render aquilo que ela teria que render hoje para ele dar incentivo para a família dele gostar da atividade e ficar lá.
Então, se Santa Catarina não tomar cuidado em cima disso, nós vamos perder a melhor matriz que nós temos de atividade agrícola, de produção agrícola, que são as nossas pequenas propriedades que fazem de uma pequena propriedade uma grande produtora. E acho que o nosso trabalho aqui, eu queria, inclusive, viu, deputado Cobalcini, ficou prejudicada aqui o teu lançamento hoje, né? Porque tem ao lado aqui também o pessoal que está fazendo o lançamento da Frente Parlamentar da Suinocultura. Eu queria te propor que a gente marcasse uma nova... Está lançada aqui. Eu acho que nós três podemos presidir essa frente, tá? Porque eu acho que é um desafio que merece muita dedicação, né? Então, que a gente fizesse num outro dia, com a participação daqui um pouco de prefeitos, principalmente os prefeitos desses municípios que têm esse índice menor. O Tribunal de Contas faz um levantamento e diz, não, tem quantos? 80, 100 municípios que não têm condições de permanecer como município. Isso não cabe na cabeça de ninguém que vai deixar de existir um município que já está emancipado. O que nós temos que fazer para esse município? Nós temos que ajudar ele a achar uma atividade para ele poder fazer o município dele se desenvolver, as pessoas poder ter renda para poder permanecer no município. Não é só uma grande indústria que vai fazer o município se desenvolver. O Carlos sabe, o Fernando sabe, vocês vendem empresas da Ipagre, da Cidasc, né? Às vezes, um pequeno abatedor produzindo um alimento diferenciado daquele que a indústria oferece para nós, vamos botar um laticínio e vou fazer queijo mussarela, vou embalar leite longa-vida e vou fazer queijo ao prato. E vou concorrer com uma indústria do tipo da Tirol, por exemplo, ou da Aurora, que industrializa 2 milhões de litros de leite por dia, e eu vou industrializar 10 mil com o mesmo produto, eu não vou sobreviver. E aí vem o trabalho da Ipagre, vem o trabalho da Cidasc, vem o trabalho da Secretaria da Agricultura, vem o nosso trabalho de permitir, claro, eu tenho consciência, você não pode liberar um produto que não ofereça segurança para quem vai consumir, para quem vai botar o carimbo da qualidade lá, mas tem condições de você, às vezes, fazer com pequenas ações de pequena produção, fazer um produto diferenciado e ganhar tanto dinheiro, às vezes, do que uma indústria que tem milhares de abate de aves ou de suínos, ou, enfim, de industrialização de milhões de litros de leite. Deputado, parabéns, eu acho que de todas as frentes que nós estamos criando aqui, presido aqui a Frente Parlamentar do Cooperativismo, sou presidente da Comissão Parlamentar da Produção e da Industrialização de Leite, que são importantíssimas, as outras, a de produção de suínos que está aí, mas, deputada Luciane, eu acho que não adianta as outras se nós temos as pessoas que vivem um estado de pobreza, de dignidade, de poder atender pelo menos as mínimas condições de uma família. Chegou mais um deputado aí. Obrigado, Cobalcini. Valeu, deputado. Eu só peço ao deputado Fabiano que... Seja bem-vindo. Eu acho que eu queria aqui registrar a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Romelândia. Ou ele chegou e saiu, o Marcos Antônio Borghetti, também o assessor do deputado João Amin, o Luiz Paulo Silveira, o vice-prefeito de Abelardo Luz, e Jorge Luiz Pitinin. Você vê, Abelardo Luz, a gente não... Né, você vê, deve ser um dos municípios que tem a maior produtividade. E tem um bom IDEB, e também tem um IDH que está
na média. Mas se você vê aí a proporção de pessoas que ganham até um salário mínimo é muito alto, é um grande desafio para qualquer administração, que sozinho vocês não vão conseguir, não. Se não tiver Estado, agora a gente está levantando essa bola e convencer aqui as estruturas do Estado, as políticas do Estado, os programas existentes, vamos incrementar lá em Abelardo, vamos lá em Entre Rios, em Ipuaçu. Ipuaçu também é um município extremamente produtivo. A gente vê o crescimento da cidade, mas é uma coisa assim que aquilo não retrata. Tem as aldeias indígenas, os povos indígenas. Então, enfim, acho que a gente está começando, esse é o pontapé, vamos definir juntos uma nova data. Eu gostaria de hoje, no plenário, de ter ido em cada deputado. Infelizmente, a audiência pública não permitiu que a gente fizesse isso. Às vezes, o convite feito assim no dia ou no dia anterior, ele acaba ficando mais na memória. Então, mas eu acho que vale a pena a gente insistir, tá, nesse tema, porque alguém precisa fazer alguma coisa, tá? E acho que esses alguém estão aqui na Assembleia. O nosso prefeito, sempre prefeito Fabiano, você quer falar alguma coisa, prefeito? Deputado, melhor dizendo. Fabiano da Luz foi prefeito de Pinhalzinho. A gente fala. Obrigado, querido. É só porque aí grava lá, Fabiano. Boa tarde a todos. Desculpa pelo atraso, pela demora, mas do que eu peguei da conversa de vocês e da experiência que eu tive como prefeito de uma cidade organizada economicamente, que tinham apenas 3 famílias na linha da pobreza, e você pegar alguns municípios onde quase metade da população está na linha da pobreza, ou a prefeitura, o município sustenta, dá conta de atender a demanda com projetos, programas sociais, ou o município fica realmente numa situação complicada. E a gente vê essa desigualdade também na realidade, e posso usar aqui como exemplo hoje do que é o recurso estando aqui no litoral e o que chega lá no fundo do estado, lá no extremo oeste do estado. É muito diferente. A distribuição dos recursos, a forma como é feita essa retribuição daquilo que os municípios arrecadam, mas o que mais nos deixa assim, como administradores, muitas vezes percebendo justamente a diferença do que os municípios têm poder de arrecadação e da necessidade que tem lá na ponta. Nenhum município é igual, como as famílias não são iguais, como dentro de um município, né, Sopels, os bairros não são iguais. Então, realmente tem alguns números que o Ministério do Desenvolvimento Social também apontam, de realidade que aí mistura a econômica, a educacional, a social, que se transforma em realidade na área da saúde e deixa uma carga muito pesada para algumas regiões, para alguns administradores, para alguns municípios. Então, acho que o maior caminho é ver como é que a gente consegue reduzir essa desigualdade, como é que se construem ferramentas para que se... E aí eu ouvindo um dia o presidente do Tribunal de Contas discursar, de que tem que forçar os municípios a se tornarem mais empreendedores, abrirem empresas, gerarem empregos. Aí quando você conversa com um empresário, o que leva esse empresário a abrir uma empresa em determinado município? E lembro que nós fizemos, Sopels, uma missão para Buenos Aires, uma vez a convite da Câmara Comercial do Mercosul, e eles selecionaram alguns municípios para fazerem uma visita e trocar experiências, e essas empresas interessadas em investir no Brasil. E aí nós discutimos com alguns prefeitos na época
como alguns municípios vão atrair as empresas. Primeiro, tem que ter geração de emprego, tem que ter emprego sobrando, ou seja, pessoas dispostas a trabalhar. Segundo, a logística que essas empresas vão ter. O quanto custa o deslocamento de ida e vinda entre um caminhão sair da rota de onde ele está para ir lá no município, levar a matéria-prima e, ao mesmo tempo, trazer o produto pronto. Isso tem um custo. Quando o empresário põe isso no papel, ele desiste de ir para determinado município. E a gente viu alguns municípios que estavam com barracões construídos, porém não tinham empresas. E outros municípios construindo alguns barracões e com uma fila de empresas interessadas em fazer investimento. Então, e aí, também, paralelo a isso, vem uma questão cultural, que tem municípios que não têm a cultura da empresa, da grande indústria, que eles têm uma outra cultura e que a gente também precisa entender isso e como é que você consegue, dentro do que é a cultura daquele município, você conseguir tirar renda. Quando eu falo isso, eu lembro que nós uma vez tentamos no nosso município fazer um trabalho para investir no turismo e nós identificamos que a nossa cidade não tinha vocação para o turismo. Mas para o agronegócio, para a indústria, ela tinha uma grande vocação. E aí, quem sabe, o turismo de negócios, que seria as feiras, os eventos, os seminários, isso poderia atrair muita gente e foi o que aconteceu. Então, entender qual é a realidade do município, conhecer qual é a base social do município, é um dos passos e dos caminhos para trabalhar a redução da desigualdade. Muito bem, obrigado, deputado Fabiano. Eu quero registrar a presença do deputado Onir Mocelin, que também é subscritor dessa frente parlamentar. E agradecer a sua presença. Nós estamos falando das desigualdades regionais e aqui é a atuação no sentido de combater isso, de fazer com que, através das políticas de Estado e também do governo federal, a gente possa chegar lá na ponta, onde mais precisa, e aí me parece que é uma decisão estratégica dos governos, e quem tem que cobrar isso somos nós, deputados. O senhor quer fazer? Claro. Quero cumprimentar inicialmente o nosso presidente Valdir Kowalkini, dessa comissão, aos nossos deputados Moacir Sopelsa, Fernando da Luz, todos os nossos que estão aqui nos assistindo. Presidente, mais do que eu, que sou lá de divisa da Argentina, sabe as diferenças, desigualdades regionais que acontecem. Então, quanto mais distante do litoral, o Luiz Henrique da Silveira falava muito da litoralização, né? Para se ter um exemplo, na linha onde eu morava, lá no interior, tinha 14 moradores. Hoje não tem mais nenhum. Todo mundo saiu de lá, nem ônibus passa mais naquela região. Então, o pessoal foi muito para a cidade e muito veio para o litoral. E eu acredito que, se nós conseguirmos manter as pessoas nas suas regiões, dando condições de trabalho, que eles tenham qualidade de vida lá também. Mas eu acredito, assim, que nos últimos anos melhorou muito essa questão da qualidade de vida no interior, principalmente, eu falo lá no extremo oeste, os municípios estão muito bem estruturados, condições, o que nos falta é acesso, tanto aéreo, que agora até o único aeroporto que tinha Chapecó, que já tem só um voo por dia para vir para cá, e as rodovias nossas que estão, além de estado precário, super congestionada, não foi duplicada, ferrovias que está faltando. Se nós tivéssemos isso, facilitaria muito, muito mesmo a vida das pessoas que moram no interior e dos que produzem, porque lá se produz as riquezas de todo o Estado. Então, parabenizo aí pela iniciativa, deputado Valdir. E me coloco à disposição para apoiar também todas as iniciativas que tiverem. Até nós estamos criando também uma frente parlamentar ali
da defesa do transporte intermunicipal, e eu acredito que isso também vem a calhar com essa questão das desigualdades regionais. Obrigado, Ivan. Obrigado, deputado Moncelino. Não havendo mais nada a tratar, encerramos, mas antes disso nós combinamos aqui com os deputados presentes de que nós vamos buscar agora a adesão de mais deputados para esta frente, e aí faremos então uma reunião ampliada, sabe, com a presença dos prefeitos e de entidades que tenham e que possam ter ação para minorar esta situação. Tá? Então, agradecemos a presença de todos e encerramos a presente reunião.